Magia sexual. As próprias palavras evocam um senso de mistério, fascínio e talvez até um toque de apreensão. É um conceito que tem cativado e intrigado a humanidade por séculos, envolta em segredo e frequentemente mal compreendida. Antes de embarcarmos em nossa exploração dessa força potente, vamos primeiro buscar clareza em meio ao labirinto de definições. Aleister Crowley, uma figura proeminente no ocultismo do século XX, definiu a magia como a ciência e a arte de causar mudança para que ocorra em conformidade com a vontade. Ele via a magia sexual como uma forma particularmente potente dessa prática, aproveitando a energia bruta da expressão sexual para alimentar operações mágicas. Pascal Beverly Randolph, um ocultista americano do século XIX, ofereceu uma perspectiva diferente, enfatizando a dimensão espiritual da magia sexual. Ele acreditava que, por meio de práticas sexuais controladas, os indivíduos poderiam alcançar estados superiores de consciência e se conectar com forças divinas. Esses são apenas alguns exemplos das diversas interpretações que moldaram nossa compreensão da magia sexual. Embora as definições possam variar, um fio condutor emerge: o reconhecimento da energia sexual como uma força poderosa, capaz de efetuar mudanças, tanto dentro quanto além de nós mesmos. No coração da magia sexual reside uma trindade potente: vontade, amor e paixão. Essas três forças, quando harmoniosamente entrelaçadas, acendem o fogo transformador dessa prática. Vontade, neste contexto, não é mera vontade ou pensamento positivo, mas sim uma intenção focada, uma determinação resoluta de direcionar a energia de alguém para um objetivo específico. O amor, o segundo elemento, infunde o ato mágico com compaixão, empatia e uma conexão profunda com o objeto do desejo. Não se limita ao amor romântico, mas abrange um espectro mais amplo de afeto, incluindo o amor por si mesmo, pela humanidade e pelo divino. Paixão, o ingrediente final, fornece o combustível que impulsiona a operação mágica. É a energia bruta e primitiva que surge em nós durante momentos de intenso prazer e êxtase. Essa energia, quando canalizada conscientemente, torna-se um catalisador para a transformação. Da minha perspectiva, a magia sexual não é meramente um conjunto de técnicas ou rituais, mas uma jornada transformadora de autodescoberta e empoderamento. É um caminho que exige coragem, vulnerabilidade e disposição para confrontar as profundezas do nosso ser. Trata-se de aproveitar a energia bruta e primitiva da nossa sexualidade e direcioná-la para nossos desejos e aspirações mais profundos. Trata-se de transcender o mundano e acessar o potencial divino que reside dentro de cada um de nós. A magia sexual, em sua forma mais pura, é sobre o amor sob a vontade, um ato consciente e deliberado de criação nascido da união da paixão e da intenção. É uma dança entre entrega e controle, um delicado equilíbrio entre as energias masculina e feminina que fluem por todos nós. Sexo, em autodescoberta, ego mágico. Embora tendamos a considerar nossa natureza sexual como íntima e privada, nossa sexualidade é um assunto que os órgãos externos exploram, causando grande interferência e manipulação. Os meios de comunicação nos submetem ao imperativo de que devemos ser bons de sexo, e o sucesso é mesurado pelo número de orgasmos que nós podemos conceder ao nosso parceiro, ou, de fato, ao número de parceiros que possuímos. A cultura moderna acomoda todos os aspectos da experiência sexual em moldes que visam perpetuar a alienação. Contrasta o romantismo sentimental com a pornografia. Mais poderosas e invasivas que qualquer súcubus medieval são a neurose e a obsessão que vêm incrustadas com a experiência da nossa própria sexualidade. O ego mágico, neste contexto, está preocupado em tentar desembaraçar as conversas internas que trazemos, as atitudes e projeções conferidas à nossa própria sexualidade.
Muito do que nós chamamos de nossa sexualidade é baseado no condicionamento cultural. Ainda que, sem prática, nós não a experienciamos como tal. É um processo difícil e, uma vez bem começado, nunca terminará definitivamente. A chave para destrancar este processo é entender a dificuldade em modificar qualquer aspecto essencial da persona, a menos que o estímulo para a mudança seja mais forte do que o estímulo para permanecer estático. Isto é particularmente importante quando se confronta com aspectos da sexualidade. Deve-se ter em mente que há uma diferença significativa entre as expectativas que impomos a nós mesmos e aos outros, e aquilo que nós realmente podemos fazer. Em outros termos, há uma tendência em prestar muita atenção àquilo que está na nossa cabeça, ao invés de se ater ao acontecimento decorrente. Isto não é necessariamente algo ruim. Por exemplo, enquanto algumas pessoas negam ou se recusam a admitir que, às vezes, durante o sexo, elas fantasiam que seus parceiros são outra pessoa ou alguma coisa, a mesma facilidade em fazer isso é o que permite aos magistas esvaziarem a consciência de tudo, mantendo apenas uma imagem ou um sigilo enquanto transam vigorosamente. E, de novo, nós devemos sempre lembrar que boa parte da nossa sexualidade é contextual e relativa. O ego mágico em relação à sexualidade não é, como pensam alguns magistas, uma mera questão de explorar formas de expressão sexual que sejam incomuns ou repugnantes. É, não obstante, particularmente fácil racionalizar as experiências, de modo que isto não ameaça o reflexo que alguém tem da sua própria máscara. Oh, não, querida, X e eu não transamos de verdade, foi apenas um ritual. Isto é só uma forma de entender e integrar os conflitos internos, liberar de demônios que nós mantemos engarrafados, por medo de que, ao entrarem em erupção, eles possam nos esmagar. Ser escravo tanto da compulsão como da repressão são sinais de desequilíbrio para o magista efetivo. Também deve ser salientado que o ego mágico não só não é fácil, mas muitas vezes é desagradável, quando se começa a enfrentar os aspectos da própria experiência que não se gostaria. Ao se experimentar os limites sexuais, fica muito fácil mudar de um rótulo para outro. Uma única experiência heterossexual não faz de você heterossexual. Do mesmo modo que uma única experiência sexual com alguém do mesmo sexo não faz com que você seja gay. Nós somos muito apressados em nos rotular, especialmente quando fazemos algo na noite anterior que nos coloca a questionar nossa identidade em outro ângulo. Parte desta postura é devido à tendência cultural de polarizar tudo em uma coisa ou outra, fazendo com que, às vezes, seja difícil relaxar e permitir um fluxo livre da autoidentificação ou expressão sem ansiedades. Pode soar clichê, mas o amor começa em casa. Nenhum amor que você receber em uma única noite será compensatório se você não estiver se sentindo bem consigo mesmo. Qualquer um que te diga que ainda está procurando pelo parceiro certo para começar a praticar magia sexual adequadamente, é porque ainda não aceitou o fato básico de que o poder da magia sexual não está no outro, na técnica ou nos ensinamentos secretos do ocultismo. Todo o poder mágico vem de dentro, e cultivar o auto-amor é o primeiro passo para desencadear esse poder. Não vou dizer que é tarefa fácil, normalmente não é, e muitas pessoas passam anos lutando para gostarem de si mesmas. O auto-amor requer autoaceitação. Aceite suas verrugas e tudo mais, ao invés de tentar viver de acordo com uma autoimagem que é irreal e desequilibrada. O auto-amor te torna apto a relaxar para que você não continue se flagelando com autocríticas e, significativamente, você não vai mais sentir uma necessidade esmagadora da aprovação de outras pessoas. O auto-amor muda a forma de se relacionar com os outros, de modo que você não vai mais usá-los como sustentáculos para as suas fantasias, mas começará a vê-los como agentes independentes. Se você não se amar, então será difícil amar outras pessoas. Você continuará usando os outros como suportes para as partes do seu ego.
Tendo esclarecido que o auto-amor é necessário, o próximo passo é expor algumas dicas que te auxiliem a começar o processo de aprender a viver consigo mesmo. Honestidade. Os magistas mais bem-sucedidos são aqueles capazes de fazer uma avaliação honesta deles mesmos. Isto significa reconhecer suas próprias forças e fraquezas, os sucessos e as falhas, as dúvidas, os medos e as esperanças, e ser capaz de olhar para si sem se tornar depressivo ou se prender a projeções mas. Às vezes você tem que se forçar a admitir que você tem deficiências, assim como tem os sucessos. Viver no presente. Você não deve se torturar constantemente pelos erros que cometeu, ainda que seja muito tentador ficar debruçado sobre os erros do passado. Isto te coloca a mentir para si mesmo que você é um fracassado, que todos te odeiam, etc. Nesta mesma via, você deve parar de tentar ter uma segunda suposição para toda situação futura iminente, especialmente se você só pode ver um aspecto dela. Além disso, é muito fácil ficar preso pelas experiências passadas, de modo que não se consiga considerar plausível uma situação onde as coisas possam acontecer diferentes do usual. Confie em você mesmo. Há muito falatório místico sobre o desenvolvimento da intuição, mas é importante que você confie em seus sentimentos por alguém ou alguma coisa. Muitas vezes, nós vamos na onda dos outros por medo de chateá-los ou perdê-los. Mas ao fazer isto, nós desprezamos a nossa própria vontade e nos subordinamos ao que pensamos ser o desejo do outro. Se você já se pegou transando com alguém só para manter a paz, então você deve saber do que eu estou falando. Avalie as suas expectativas. Isto é meio clichê, mas tente se perguntar se você está fazendo o que você acha certo para você. Nós normalmente fazemos as coisas por ter internalizado as expectativas de alguém sobre o que nós deveríamos ou teríamos a obrigação de estar fazendo. Não importa a fonte da internalização, sejam os pais, um grupo social, seus amigos, etc. A tendência ainda será te reduzir a alguém que está tentando viver sob as expectativas de outra pessoa ao invés da sua própria. Os conflitos internos que isto pode produzir causam muita angústia, por sustentar um ciclo de culpas oriundo das expectativas irrealistas que você nunca será capaz de alcançar e das vozes internas que parecem pertencer a outra pessoa. Viver por você mesmo não é fácil. Pense, é muito mais fácil, ou parece ser, viver a sua vida de acordo com as expectativas e demandas alheias, do que encontrar o que você deseja de verdade. Os princípios da magia sexual se estendem muito além dos limites dos rituais esotéricos. Eles podem ser aplicados a vários aspectos de nossas vidas, capacitando-nos a manifestar nossos desejos, curar velhas feridas e cultivar conexões mais profundas conosco e com os outros. Imagine um casal, profundamente apaixonado, que usa conscientemente seus encontros sexuais como um meio de fortalecer seu vínculo, comunicar seus desejos e medos mais profundos e apoiar o crescimento e a evolução um do outro. Ou um artista, canalizando sua energia sexual para sua expressão criativa, produzindo obras de arte que não são apenas tecnicamente brilhantes, mas também profundamente comoventes e emocionalmente ressonantes. Esses são apenas alguns exemplos de como os princípios da magia sexual podem ser integrados em nosso dia a dia, transformando experiências comuns em expressões extraordinárias de nosso verdadeiro eu.